Ásia. A Ásia tem 48 países, de acordo com as Nações Unidas, mas para este vídeo, estamos contando apenas 45, pois já cobri a Rússia, Chipre e o nome da Turquia na versão europeia deste vídeo, devido à sua pertença parcial a esse continente, e estou incluindo Timur no que faço para a Oceania. Como de costume, as marcações de tempo estão na descrição se você quiser avançar para qualquer país, já que este é um vídeo um tanto longo, e para cada um desses países asiáticos vou analisar a origem do seu nome, como surgiu, o que significa e como, em alguns casos, mudou ao longo da história. Para a Europa, fomos de oeste para leste, e para a América, fomos em ordem alfabética. Vamos de leste a oeste, iniciando pelos presentes da miniatura. Primeiro, Japão. O nome para o Japão em japonês é escrito usando esses caracteres kanji e pronunciado Nippon ou Nihon. Vou pronunciar muitas coisas errado neste vídeo a propósito. Antes de ser adotado no início do século VIII, o país era conhecido na China como Wa e no Japão por Yamato. Os caracteres significam origem do sol e, portanto, são a fonte do popular significado ocidental atribuído ao Japão, terra do sol nascente. O próprio nome ocidental Japão vem ou da antiga pronúncia chinesa dos caracteres como Sipangu, ou do antigo nome malaio para o país Japang, que os portugueses trouxeram de volta para a Europa após sua exploração do Sudeste Asiático. Os ingleses traduziram uma carta portuguesa referindo-se a essas terras, traduzindo-a para Chapang, que se transformou no Japão atual. Então, para outro arquipélago, as Filipinas, as ilhas foram nomeadas pelo explorador espanhol Rui Lopes de Villa-Lobos. Em 1542, ele encontrou várias ilhas, nomeando especificamente as Ilhas de Leite e Samar como Filipinas, em homenagem ao então príncipe espanhol, que em breve seria rei, Philip II. Eventualmente, esse nome foi aplicado a todas as ilhas do arquipélago que na época estavam sob posse espanhola. Mudando para as Coreias, a única diferença são os elementos norte e sul, então podemos cobrir a origem do nome dos dois juntos. O nome Coreia deriva do nome do antigo reino do século V de Goguryeo e depois do reino do século X de Goryeo. Parece que por volta desses tempos, comerciantes visitantes da Pérsia adotaram o nome para a Coreia, mas parece ser uma coincidência que essa tradução persa seja a mesma que a atual em inglês, porque o nome moderno da Coreia aparentemente vem dos mapas portugueses de 1568, feitos pelo explorador João Vaz Dourado, que escreveu o nome da península como Konhai, com outro explorador em 1630, então mudando o nome para a Coreia. Isso pode ter vindo da tradução persa ou da maneira nativa de descrevê-lo, não tenho certeza. Eventualmente, o reino de Goryeo foi substituído pelo reino Joseon, e então da Yeonjeguk, que era o Império da Coreia. Essencialmente, os coreanos sempre se referiram ao seu país à sua maneira, e Coreia foi apenas a adaptação criada pelos ocidentais para se referir a ela, assim como fizeram com o Japão. A ilha de Taiwan, localizada ao sul, teve vários nomes ao longo da história. Formosa, significando bela, um nome escolhido pelos portugueses mais uma vez quando avistaram a ilha em 1542, enquanto Taiwan em si parece vir das palavras Taian e Taiwan, os termos locais usados para se referir a um local específico no sul da ilha. Esta área provavelmente foi nomeada após o povo Taiwan, que é nativo da terra. A palavra China tem sido usada desde o século XVI, mas não vem dos próprios chineses. Em 1516, o explorador português Duarte Barbosa publicou um diário, referindo-se à China pelo nome, mas não o inventou. Foi derivado da palavra persa Chin, que por sua vez veio da palavra Sina do antigo dialeto sânscrito, datando de volta até o V ou até mesmo o segundo século. A maioria das pessoas afirma que Sina era uma forma de se referir à terra dominada pela dinastia Qing. Isso não é confirmado, mas é uma origem provável. Os próprios chineses se referiam ao seu país como Zhonggu, de Zhong, que significa central, e Gu, que significa estado, embora também pudesse ser traduzido como reino do meio,
e provavelmente se referia inicialmente às dinastias Zhou Ocidental e depois Oriental, e seu controle sobre vastas partes da China, indo para o norte até a Mongólia, cujo nome literalmente significa terra dos mongóis em latim. Mongóis é a palavra nativa que os locais usam para se descreverem, mas sua origem é incerta. Existem várias opções, como vir do nome nativo de uma montanha ou rio, ou do termo mongol Monk Tengri Gal, que significa fogo eterno do céu, um nome bastante legal se eu estiver sendo honesto. Mas a origem mais provável é que venha do nome de uma tribo específica, nomeada pelos chineses como Mungu ou Munku, que depois ficou conhecida como Kamag Mongol, uma tribo líder, que eventualmente levou à criação do Império Mongol, fazendo com que todo o povo mongol fosse conhecido sob este nome. Voltando ao sul novamente para o Vietnã, que é uma variação de Nam Viet, literalmente significando Viet do Sul, e este nome pode ser rastreado até o segundo século. O termo Viet foi aparentemente usado pela primeira vez pelos chineses e se referia a um povo ou chefe na área. Yui, como eles pronunciavam, era usado por eles para se referir a pessoas não chinesas no sul da China. Anan aparentemente também era um nome comum para a área, mas a região teve muitos nomes ao longo da história. Van Lang, Nam Viet, Annam, Dai Viet, Dai Nam, e então sendo parte de uma área conhecida durante o colonialismo europeu como Indochina ou Xiuxin China, até voltar a ser conhecida como Vietnã. Bem perto está o Laos. O termo Laos foi cunhado pelos franceses que uniram os três reinos Lao através de sua colônia da Indochina francesa em 1893 e nomearam o país após o grupo nativo mais comum, o povo Lao. A origem do nome Lao em si é aparentemente desconhecida e simplesmente remonta ao nome de uma antiga tribo da qual essas pessoas se originaram. Na língua Lao, o nome do país é Muang Lao ou Pathet Lao. Ambos significam literalmente país Lao. Ainda na área Camboja, o inglês Camboja é uma adaptação do francês Cambodge, que por sua vez é a tradução francesa de Cambocha na língua nativa Khmer. Sua origem vem da antiga língua sânscrita e da junção de duas palavras. Kambucha, que se refere aos mitos fundacionais do primeiro antigo reino Khmer, e Desa, que significa terra de ou país de. Então o nome seria Terra dos Khmer, eu acho. Continuando ao sul para Brunei, este tem uma origem louca se formos acreditar na história. Brunei foi fundado por Awang Alak Betatar. Disse que o futuro primeiro sultão de Brunei estava procurando um local onde deveria estabelecer o centro de seu domínio. E quando ele chegou à foz do que agora é o rio Brunei, ele, de acordo com a lenda, exclamou Baruna, que se traduz livremente como é isso, de onde eventualmente derivaria o nome Brunei. Mas uma explicação mais provável é que vem da palavra do século XIV para a área Barunai, que viria do sânscrito Varun, significando navegadores, com a palavra Bornéu, o nome de toda a ilha, tendo a mesma origem. E ao redor dela, Malásia, uma junção das palavras malaio e o sufixo ia, significando terra dos malaios. Um antigo reino existiu em parte da Malásia continental chamado Reino Melayu, por volta do século VI e VII, e parece que essa é a primeira origem de Melayu, mas a origem de Melayu em si é incerta. A principal sugestão é que deriva de uma palavra javanesa que significa correr, do nome do rio Sungai Meliau, mas realmente não podemos ter certeza, especialmente porque parece que sempre teve esse nome. No segundo século, a geografia de Ptolomeu usou o nome Malayu Kulon para descrever aproximadamente a área. O reino de Malayu se estendeu à Indonésia, cujo nome une duas palavras gregas, Indus e Nesos, significando ilhas indianas. Em 1850, George Windsor, um pesquisador inglês, propôs o termo indonésios e malayunisianos para os habitantes do arquipélago indiano ou malaio. Também foi brevemente chamado de Índias Orientais Holandesas durante o domínio colonial holandês. De volta ao continente, o pequeno estado-cidade de Singapura. Singapura é uma adaptação em inglês do nome malaio Singapura, derivado de uma palavra em sânscrito que significa cidade do leão. Sima significa leão e pura denota cidade ou fortaleza. Uma antiga conta chinesa do terceiro século se referia a ela como Puluojong, que se traduziria como ilha no fim da península, uma descrição precisa para sua localização. Sob ocupação japonesa, Sionan, que significa luz do sul,
depois retornando a Singapura quando a ocupação chegou ao fim. Ao norte está Tailândia. O país sempre foi chamado de Muang Thai por seus cidadãos, mas para os estrangeiros costumava ser conhecido como Siam, depois mudando para Tailândia. Então precisamos dar uma olhada na origem de ambos. A palavra Siam pode ter se originado de Suvarnabhumi, que significa terra de ouro na língua Pali. Outra teoria é que o nome deriva dos chineses que chamavam a região de Xi'an, que os portugueses converteram em Siam. De acordo com um estudioso francês, Tailândia significa homem livre na língua tailandesa. Porém, um estudioso tailandês real argumentou que significa apenas pessoas ou ser humano, pois sua pesquisa mostrou que em algumas áreas rurais a palavra Thai era usada como pessoas ao invés de com. Myanmar, antes Burma, é outro país que mudou de nome. Em birmanês, as duas palavras têm origem comum e pronúncia semelhante. E parece que muitos países ainda usam Burma ao se referir a ele ou usam ambos os termos. Então, talvez dizer que mudou de nome seja um exagero. Ambos os nomes derivam do antigo idioma birmanês, das palavras Myanmar ou Myanmar, uma maneira de descrever os nativos Bamar, que habitavam principalmente a região. Bangladesh Ocidental. Originário de Bangla, sua origem exata é desconhecida, mas alguns acreditam que vem de Vanga, um antigo reino que estava localizado no delta do Ganges. Religiosamente, disse que vem de Bang, um descendente de Noé, que teria inicialmente colonizado a área. O sufixo al, aparentemente, vem de montes de terra, que os antigos rajas haviam levantado do chão, talvez para fins defensivos. Outras teorias mais diretas afirmam que significa terra do Bengala, já que a área geral em que Bangladesh está localizado é conhecida como tal. E, de fato, o sultanato de Bengala do século XIV incluía o que é agora o país, indo para o norte, Butão. A etimologia precisa de Butão é desconhecida, mas é provável que derive da maneira como os tibetanos nativos se referiam à área, Bodh, mais precisamente Bota Anta em sânscrito, significando o fim do Tibete, já que Butão está localizado na extremidade sul do planalto tibetano e um pouco ao lado dele, Nepal. De acordo com a mitologia hindu, Nepal deriva seu nome de um antigo sábio hindu chamado Né. No entanto, algumas pessoas que estudaram o nome afirmam que Nepala era a junção de duas palavras locais, Nipa, significando pé de uma montanha, e Ala, abreviação de Alaya, e significando morada. E assim, Nepal significaria morada ao pé da montanha. Também foi proposto que a origem seria Nepa do Tibeto-Burman e a junção das palavras Né, gado, e Pá, guardião, já que essa era aparentemente uma atividade dos locais. É interessante ver como muitos desses nomes de países em todo o mundo são de origens desconhecidas, simplesmente passando de geração em geração sem que aparentemente alguém tenha escrito o motivo. Mudando para um dos maiores países da Ásia, o nome Índia é derivado do nome do rio Sindhu, ou Indus, e tem sido usado desde que o escritor grego Heródoto o usou pela primeira vez no século IV. Foram os antigos gregos que começaram a se referir aos antigos indianos como Indói, significando pessoas do vale do rio Indus. Bharata parece ser a palavra nativa para a Índia, e por favor me corrija se eu estiver errado, mas disse que é derivada do nome de uma importante figura religiosa. E uma ilha menor ao sul dela, Sri Lanka. Sri Lanka também foi conhecida por nomes como Tambapani, que significa terra vermelha de cobre. Geógrafos gregos antigos a chamavam de Taprobana, os portugueses de Ceilão, nome traduzido pelos ingleses para Ceylon. A origem de Ceylon parece ser o latim Ceylon, que os romanos teriam nomeado. Mas os romanos sequer conheciam Sri Lanka. Achei que eles não tinham se comunicado com pessoas tão distantes. O nome atual de Sri Lanka se divide em Lanka, o nome antigo da ilha, e Sri, que significa resplendente, então ilha resplendente. Também ilhas, mas muitas menores, as Maldivas, que provavelmente recebem seu nome da palavra sânscrita Maladvipa, que significa guirlanda de ilhas. De Mala, guirlanda e Vipa, uma ilha. Guirlanda é uma coroa de flores. Eu tive que ir procurar. De volta ao continente temos o Paquistão. O nome do país foi criado em 1933 como um acrônimo referente aos nomes das 5 regiões norte do Raj britânico: Punjab, Afegania, Caxemira, Sindh e Baluchistão. Se traduzido literalmente, significa algo como uma terra abundante no puro, em referência à palavra Pak, que significa puro em persa e Pashto,
e o sufixo istan, que significa um lugar abundante em, então, como lugar de décimo. É por isso que tantos nomes de países nessas áreas terminam com istan. E agora, precisamente para os istãs da Ásia Central, começando com o Tajiquistão. Tajiquistão significa terra dos tajiques. Tajik provavelmente é o nome de uma tribo local que vivia lá no século VII. O título Tajik também servia para diferenciar essas pessoas dos abundantes turcos ou mongóis que viviam na região. Então, acredita-se que Quirguistão venha da palavra turca para se referir aos 40 clãs de Manas. Manas é um herói local lendário que supostamente uniu 40 clãs regionais contra um invasor externo. Quirguistão significa literalmente nós somos 40. Cazaquistão. Kazakh também tem origem turca e significa vagar, refletindo a cultura nômade dos cazaques. O termo cossaco, muitas vezes bem conhecido pelo papel dos cossacos na história russa, especialmente militarmente, tem a mesma origem. O Uzbequistão tem o sufixo istan comum, que significa terra de algo, mas esse algo tem 3 opções. A origem exata parece ser desconhecida. Significa livre, independente, unindo as palavras turcas us, que significa próprio, e bek, que significa mestre, sendo seu próprio mestre, ou vem do nome de Oguz Khan, um lendário Khan do povo turco ou de uma tribo local Oguz. E Turcomenistão, que tem 2 origens possíveis completamente opostas. Pode vir de Turk mais o sufixo men, significando quase turco, em referência ao seu status fora do sistema mitológico dinástico turco, ou pode significar os turcos, como nos verdadeiros turcos. Alguns cronistas religiosos também sugeriram que veio da palavra turk e imã, em referência a uma massiva conversão ao Islã do território no 10º século. Também em Istambul, mas geralmente não com aquele grupo que acabamos de ver, Afeganistão. O nome raiz afegã é, segundo alguns, derivado do nome dos Azvakan, antigos habitantes da região, enquanto Azvakan literalmente significa cavaleiros ou criadores de cavalos, portanto, cavalaria. Aproximando-se do Oriente Médio, Irã. Deriva do persa médio Irã, que significa Aryan, uma referência à terra dos iranianos. O Irã sempre foi chamado assim pela população nativa, mas historicamente era conhecido como Pérsia pelo Ocidente, devido aos escritos de historiadores gregos que se referiam à região como Persis, que significa terra dos persas. Eles solicitaram que a comunidade internacional se referisse ao país pelo seu nome nativo, Irã, e com um nome muito semelhante, mas de origem diferente, Iraque. Iraque provavelmente tem um dos nomes contínuos mais antigos. A versão em árabe é utilizada desde, no mínimo, o século VI. Existem várias origens sugeridas para o nome. Uma remonta à antiga cidade suméria de Uruk, outra vem da palavra persa média, Iraque, que significa terras baixas, e o significado tradicional associado a ela significa bem regada e fértil. Na região do Cáucaso temos o Azerbaijão, que parece ter recebido seu nome de um nobre do antigo Império Aquemênida, chamado Atropates. O próprio nome Atropates é a tradução grega de um antigo nome iraniano, com o significado protegido pelo fogo sagrado. Há também algumas teorias de que o nome derivaria da religião zoroastrismo. Então a Geórgia, que provavelmente deriva da designação persa das pessoas que habitavam aquela região, Gorgan, este termo em si pode ter sido estabelecido através da antiga designação iraniana da terra junto ao Mar Cáspio, que era referida como Gorgan, terra dos lobos. Mas também pode ser apenas uma tradução do santo, que aparentemente era extremamente popular entre a população local, São Jorge. A Armênia também foi chamada de Ik, seu nome armênio nativo original. Os persas até a denominaram Ayastan em certo período. E este nome Ik viria do próprio Aik, o lendário patriarca dos armênios e bisneto de Noé. Quando se trata da própria Armênia moderna, a origem é incerta e tem muitas opções. O R, indo-europeu, que significa reunir, o estado da Idade do Bronze de Armanum de Armini, que significa a região montanhosa dos Mini, que aparentemente é um nome bíblico para a região. E alguns até especulam que havia uma tribo da Idade do Bronze chamada Armens, que teria originado o nome. Para a costa do Mediterrâneo, Síria, o nome da Síria parece vir do antigo nome da Assíria, no norte da Mesopotâmia, que, por sua vez, deriva da antiga palavra acadiana Assir, precisamente a capital do antigo Império Assírio. Assir era o nome de um deus assírio, que representava o sol, o que pode ser a origem do nome,
embora a fonte oficial não tenha sido encontrada. O Líbano parece ter sido nomeado após o Monte Líbano, localizado no país. O nome da montanha vem da raiz fenícia Eben, que significa branco, em referência à neve no topo dela. Mudando para a Palestina, tem sido usada como um termo por muito tempo para se referir à região geral em que o estado está localizado. Historicamente, parece remontar pelo menos aos tempos da Grécia Antiga, com Heródoto sendo o primeiro historiador a escrever no V século a.C. sobre um distrito da Síria chamado Palestina. O próprio termo em latim Palestina acredita-se ter sido cunhado precisamente pelos antigos gregos para descrever a área ocupada pelo povo filisteu, sendo primeiro usado como Filístia e depois evoluindo para a Palestina. Embora alguns digam que pode vir de uma palavra nativa, Pelechet, que se traduziria para migratório, também se referindo aos filisteus. E então Israel, sob o mandato britânico, toda a região era conhecida como Palestina. Israel escolheu seu nome quando se tornou um estado. Do nome hebraico Israel, que significa algo como Deus contende. No Antigo Testamento, Israel, antes chamado de Jacó, luta com um anjo. A oeste está a Jordânia, que recebe seu nome do rio Jordão, que forma grande parte da fronteira noroeste do país. A origem do próprio nome do rio parece ser a antiga palavra Yarat, que significa o descendente, refletindo o caminho do rio. E seguimos para outro grande país, a Arábia Saudita. Com a união dos reinos de Hejaz e Naíd, foi nomeado o Reino Árabe Saudita, comumente conhecido como Arábia Saudita. A palavra saudita é derivada do elemento a-Sáudia no nome árabe do país, formado a partir do nome dinástico da família real saudita, os Al-Saud. Sua inclusão expressa a visão de que o país e a monarquia absoluta estão sob a posse e controle da família real. No século IV, Alexandre, o Grande, colonizou a Baía do Kuwait e os gregos a nomearam Larissa na pequena nação do Kuwait. Eventualmente, tornou-se uma fortaleza colonial portuguesa em 1521. A palavra hindustani para fortaleza era Kut, e assim, eventualmente se tornaria Kuwait, unindo 7 emirados, os Emirados Árabes Unidos. Os mais conhecidos são Abu Dhabi e Dubai, mas existem outros 5. Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah e Al Quwain. Emirados Árabes Unidos é uma união de Emirados Árabes, territórios políticos governados por um monarca dinástico, um emir, e os nomes dos emirados individuais. Abu Dhabi significa pai de Dhabi, um tipo de gazela comum na região. Ajman tem o nome de sua capital, que aparentemente deriva da palavra persa Aja, que significa não árabe. Dubai pode vir da palavra Daba, que significa mover-se lentamente, referindo-se às águas lentas do Dubai Creek. Mas também existem outras opções. Fujairah recebe seu nome de um riacho que atravessa a terra. Ras Al Khaimah, em português, significa topo da tenda. Sharjah pode vir do nome de um ídolo adorado na Era Antiga ou de sua localização a leste, Sharq em árabe de Dubai, e Al Quwain é dito significar mãe dos 2 poderes. Não faz parte dos Emirados Árabes Unidos, mas está praticamente adjacente a eles, Catar. O escritor romano Plínio, o Velho, no 1º século, referiu-se aos habitantes desta península como Catarrei, provavelmente derivado do nome de um assentamento local. Um século depois, Ptolomeu desenhou o primeiro mapa conhecido da região, chamando-a de Catara. O nome evoluiu para Catar, entre outros, até chegar ao atual Catar. A origem do nome Omã é incerta, mas provavelmente vem da descrição da região por Plínio, o Velho, e Ptolomeu na antiguidade, como Omana e Omanon, respectivamente. Em árabe, o nome da região é visto como derivado dos termos Aman ou Amun, que significa povo estabelecido, em contraste com os nômades beduínos. Outros dizem que foi nomeado após figuras históricas locais, e alguns até dizem que foi do nome de um vale no Iêmen, presumivelmente o local de origem da tribo, que teria migrado para Omã, fundando o país. E, finalmente, Iêmen. Iêmen pode vir do antigo Yaminat, que estava no título de um dos reis do segundo reino Im-Yarit, conhecido como Shamar Yarish. O termo provavelmente se referia à costa sudoeste da Península Arábica. Embora Iêmen também possa derivar de Imt, que significa sul, ou de Yamin ou Yum, significando felicidade ou abençoado, pois boa parte do país é fértil. Na antiguidade, os romanos até chamavam de Arábia Félix, a Arábia Fértil. Assim,
Essas são as origens dos nomes de cada país asiático, seus significados, como passaram a ser usados e mudaram ao longo da história, além das diferenças entre como nos referimos internacionalmente ao país, geralmente em inglês, e como os países se referem a si mesmos em suas próprias línguas. Acho que não esqueci de nenhum país. Por favor, me avise se eu esqueci e também deixe um comentário se você notar algum erro nas origens e significados dos nomes, ou se você simplesmente tiver alguma informação adicional. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser. Até a próxima com mais conhecimento geral.